Então, o estado da menoridade pode ser interpretado como alguém que está na má-fé. É alguém que está negligenciando exatamente esse exercício de estar em conexão com o impulso vital, que é o conatos, uma perspectiva espinosista, ou seja, do filósofo Spinoza, para a realização do seu ser, que podemos chamar na perspectiva de Immanuel Kant de maioridade. Então aqui é um debate ético, meus caros. É uma filosofia que está pré-estabelecendo o usufruto, o exercício consciente da própria autonomia. E só é autônomo aquele que é original, singular, que é exatamente sinônimo de alguém que está concretizando a sua liberdade de modo consciente e não com fugas próprio de alguém na má-fé, próprio de alguém que está na infidelidade consigo mesmo. Bom, imaginemos que essa perspectiva de tornar-te quem tu és a partir de um exercício do autoconhecimento está na condição da natureza. Então, a nível de exemplo, eu vou colocar aqui para nós imaginarmos uma semente. Veja que aqui atrás no cenário temos uma pequena semente. Então, uma vez que é plantado, pode se tornar uma planta, uma árvore. Essa semente, ela tem a potência de se tornar uma árvore ou uma planta, enfim, de ser um jardim. Então a semente está concentrado nela a potencialidade de se tornar árvore. A sua essência é aquilo que já está concentrado na sua potência. Ela já tem na sua essência a árvore, ok? Aquilo que ela pode ser e deverá ser, uma vez que ela é cultivado, tem as condições favoráveis, as causas necessárias, quando ela está adubada, quando ela é regada numa condição climática favorável à planta, de acordo com o que ela está na vegetação para poder se florir, exatamente a sua concretização de essência. Então, todas as sementes têm a potencialidade de se tornar uma árvore ou planta, já que está na sua essência. E nós, seres humanos, tem potências, potencialidades. Só que no livro O Existencialismo é Humanismo, de Jean-Paul Sartre, ele coloca uma observação. As coisas, os outros seres, já está pré-determinado o que vai ser. A semente, como havia dito exemplo agora há pouco, já está pré-determinado, uma vez que ela é cultivado para isso, para se tornar uma árvore. Óbvio que nós poderíamos dizer, bom, ela pode não se tornar árvore, mas se ela não se tornar árvore, ela não vai se tornar nada. Ela vai se manter semente. E a condição humana é distinta. A condição humana não está a ser predeterminado a se tornar algo como as plantas estão, como as sementes, como os objetos. Então imagine um óculos, por exemplo. O óculos, antes de existir, alguém, uma pessoa, um grupo de pessoas começaram a cultivar lentes, inclusive o Spinoza, o filósofo, ele trabalhava com lentes, e isso dá uma anedota interessante, uma metáfora, acabou visualizando melhor a realidade dos afetos, das emoções. Teremos um curso só sobre isso, sobre o encontro potente, enfim. Então é importante salientar que antes de existir os óculos, esse par de lentes, foi construído mentalmente aquele que arquitetou, que teve uma engenharia sobre isso para melhorar a nossa percepção visual. Ele orquestrou a existência dos óculos na sua mente. E uma vez que ele conseguiu criar essa ferramenta de ampliação da percepção, nós temos esse objeto para colocar e assim visualizarmos melhor de acordo com a deficiência que temos, semiopia, estigmatismo, enfim, e tantos outros aspectos que a gente pode ampliar a nossa percepção a favor de uma visualização melhor. É esse o ponto interessante. Os objetos, as coisas que aí estão, foi colocada na sua predeterminação. Antes de existir cadeira, um sofá, um lugar para nos sentarmos, um banco, as pessoas se encostavam de repente num toco de uma árvore, se encostavam numa pedra, mas ao passar do tempo, as pessoas, a humanidade, o Homo sapiens, com o uso da sua inteligência, conscientizou que era possível criar um artefato, ter uma técnica para assim ter um melhor conforto, uma melhor qualidade na sua postura de sentar-se. E aí foi inventado os bancos, as cadeiras, e hoje temos sofás, inclusive cadeiras nos aeroportos, nos shopping centers, que é de massagem. Então vejam bem, os objetos
Antes de existir na sua concretude, na sua materialidade, ela já existe na mente do seu Criador. Tá ficando claro, meus caros? Antes de a tesoura, já estava na mente de alguém que era necessário ter um objeto cortante e ele arquitetou esse elemento e, de modo a concretizá-lo, essa ferramenta ela tem a sua finalidade exatamente de acordo com a sua essência. Então, os objetos que aí estão à nossa frente, o celular, o computador, a câmera que me filma, antes de existir na sua concretude, já estava existindo na mente do seu Criador, na mente do inventor desse artefato. Então, os objetos, primeiro têm a essência, porque ele está no imaginário do seu inventor, e depois, uma vez que está existindo, ele simplesmente tem que cumprir a finalidade daquilo que foi constituído na mente do seu inventor, que é próprio da sua essência. A câmera para filmar, a tesoura para cortar, o copo como recipiente para colocar um líquido, a mesa como suporte para objetos sobre ela e assim por diante. Os objetos estão na sua essência daquilo que já foi programado anteriormente. Ela já tem a sua finalidade pré-estabelecida. Até aqui tudo bem? Eu imagino que sim. Agora, um outro aspecto é o ser humano não tem essa vocação, digamos assim, já pré-estabelecido. Ele pode se equivocar. Ele pode achar, eu nasci para ser professor, eu nasci para ser policial, eu nasci para ser médico. A perspectiva do Sartre, é lógico que isso tem um debate alargado, não vou a fim de concluir essa discussão, mas o ponto é que nós somos um projeto a ser, nós podemos nos construir. Então não existe nada pré-definido, vai dizer Jean-Paul Sartre. Nós primeiro existimos, primeiro nós temos a existência e no decorrer das nossas experiências, formações culturais, de modelos que possam nos aparecer como referências, nós vamos poder ter decisões do nosso projeto de vida, uma vez concretizado esse projeto de vida, seja curto, médio ou longo prazo, de acordo com cada oportunidade que nós temos diante de nós, aí é a nossa essência. A nossa essência, então, é o projeto de vida consolidando-se. Isso significa que a nossa essência é sempre um exercício de emancipação, nunca é estagnado. Nós somos seres inacabados e não já prontos. Nós nascemos, digamos, na perspectiva do Jean-Paul Sartre como uma tábula rasa, uma folha em branco. E na medida que vamos vivenciando o nosso ser no tempo, há uma historicidade. E a partir disso, se houver um autoconhecimento, uma reflexão de tudo aquilo que foi vivido, você poderá ter uma melhor interpretação acerca do seu futuro. E aí concretizar, assim, no decorrer das suas vivências e experiências, o seu projeto de ser, que é sinônimo de essência. Então nós primeiro existimos, para depois nos tornarmos aquilo que estamos a ser colocado, através do projeto de vida, através do nosso propósito de viver, que motivará como impulso vital o nosso conatos. É uma discussão delicada na filosofia, não venho aqui predeterminar se de fato é isso mesmo, se não temos vocação predeterminada. Porque numa perspectiva, digamos, do mapa astrológico, pode ser que já está dado talentos. Olha, o professor Lucas Modo tem talento para comunicação. Então ele poderia sim ser professor, já está dado, é uma vocação a dele. Mas vejam, eu havia dito para vocês que num dado momento eu interpretei que o meu chamado, minha missão nessa terra era de ser sacerdote, ser padre. E eu tive uma crise, uma angústia muito forte. De modo que eu abri mão desse projeto de vida, que tinha uma leitura, digamos, mística, religiosa, que eu fui predeterminado, escolhido por Deus a ser um sacerdote. E vi que não necessariamente. Então fui para o lado da educação. Mas a princípio eu havia imaginado que eu poderia ter sido psicólogo. E eu creio que ainda posso ser que num dado momento eu trabalhe com clínica, com escuta. E isso o tempo irá me dizer a partir das escolhas que eu venho fazer no presente. Eu estudo a área da psicologia há bastante tempo, mas de uma maneira que não é acadêmica, no sentido de estar matriculado no curso de psicologia. Pode ser que num dado momento eu me faça uma especialização, um curso na psicanálise e venha agregar como projeto de vida essa atividade clínica de escuta atenta a um paciente que venha falar comigo. Mas nesse exato momento o meu projeto de vida está sendo consolidado como comunicador do pensamento, das leituras que eu venho fazendo de literatura, filosofia e psicologia. A minha formação acadêmica me dá, digamos, essa
credibilidade de poder discursar um conhecimento sobre diversos pensadores. Mas eu poderia ter sido um jornalista, poderia ter sido, enfim, um advogado que fala num determinado fórum. Todos eles trabalham com a retórica, que é a arte de comunicar bem, a arte de falar. Um político, por que não? Mas eu escolhi, tenho como projeto de vida a comunicação de autores da filosofia que possa colaborar à sua vida e também a minha, obviamente, como autoconhecimento, como prática de cuidado de si. Foi uma escolha. Eu posso ter um talento de comunicação, mas nada me determinou a ser professor, pois eu poderia ter usado esse mesmo talento para ser um jornalista, poderia ter sido um radialista, enfim, tantas outras áreas que trabalham com a fala, que trabalham com o discurso direto, e não escolher essas outras áreas como bem destaquei aqui. Então, na perspectiva sartreana, existimos e a partir da formação que vamos tendo, esse contato que vamos compreendendo daquilo que temos como habilidade, e a partir disso podemos escolher estabelecer projeto de vida. Eu estabeleci o projeto de vida de ser educador, professor, e me vejo na oportunidade de poder comunicar como professor no meio virtual, digital. Não havia pensado isso há 10 anos atrás. De forma muito simplória, pensei que poderia falar no Café Filosófico, que eu já assistia desde 2010, os cursos desse programa da TV Cultura. Mas não imaginaria que eu ia fazer cursos online aqui para vocês. Isso atrelou como projeto de vida recentemente, há poucos meses, ou seja, no final de 2022. É esse o ponto. Então, nosso projeto de vida está sempre em construção. Não é algo já acabado. Enquanto estamos vivendo, há possibilidades de escolha. Consequentemente, há uma essência sendo constituída. É isso que é a ser destacado. Então, na primeira fase da vida, na perspectiva de entendermos em diálogo com Carl Gustav Jung, são autores distintos, hein, meus caros? Jung e Sartre são diferentes, até porque o Jung compreende o inconsciente individual e ainda o inconsciente coletivo. Já o Sartre não admite o inconsciente. Ele vai confrontar isso ao falar da psicanálise existencial no Ser ou Nada. Ele vai confrontar com a perspectiva de Freud que o inconsciente é algo que pode ser uma mera desculpa das ações que muitas vezes a gente não estava consciente do que fizemos. A gente quer dar uma desculpa que fez algo porque não estava tão consciente assim, porque foi uma atitude inconsciente. Logo ele vai chamar de má fé, vai dizer o Jean-Paul Sartre. Eu não vou entrar nessa esfera de debate acadêmico, ok? Então são dois autores diferentes, então é importante ser destacado acerca disso. Aqui é como bônus de contribuição para o autoconhecimento. O meu intuito que esse curso e tantos outros que você venha fazer comigo é te possibilitar uma reflexão de práticas de cuidado de si. É esse o meu fundamento, ok? É esse o meu projeto de vida como alguém que discursa aqui nesses cursos online que venham ali ofertar e tenham te ofertado.